Trata-se de uma aventura narrativa que não se limita a lidar com questões com certa profundidade, mas que consegue, e queremos reiterar isso nestas primeiras linhas de revisão, se mostrar acessível mesmo para todos aqueles que trataram no máximo as teorias do estudioso na escola. A esse respeito, de fato, continua sendo incrível como o jovem desenvolvedor conseguiu em todas as mecânicas implementadas chegar aos novatos, mantendo uma linguagem sofisticada e em muitos aspectos enigmática, o que confere ao trabalho como um todo uma personalidade forte. Todos nós já ouvimos falar de Sigmund Freud, o famoso pai da psicanálise que pode dissecar simbolicamente a mente humana. Na escola, folheávamos as páginas dos livros de filosofia, e aprendemos algumas informações sobre sua vida e suas crenças profundamente arraigadas. Bem, alguns desses tópicos nos interessaram, mas a maioria das pessoas não foi além do simples ambiente escolar. Vamos ser sinceros, muitos de nós memorizamos um pequeno parágrafo, o expusemos ao professor e esquecemos tudo no espaço de alguns meses ou alguns anos. Na melhor das hipóteses, desde as primeiras ideias e rascunhos relacionados a Freus Bones, os contornos de um projeto tão ambicioso quanto o único em seu gênero foram definidos, e o total apoio recebido dos jogadores ao longo dos meses se traduziu em uma campanha vencedora do Kickstarter, que não conseguem elevar o nível das expectativas. A história que gira em torno dos acontecimentos que vivemos em Freus Bones nos projeta no consultório do conhecido psicanalista, como sua voz interior fundamental para dar suporte nos momentos de crise cada vez mais frequentes. Os videojogos podem desempenhar um papel fundamental neste sentido, pois permitem-nos entrar na história, na arte e nas tradições de uma forma completamente genuína e despreocupada. Somos apaixonados por alguns períodos históricos sem nos darmos conta, como não falar de Assassin's Creed, para o desenvolvimento de videogames. Seu amor visceral pela psicologia se transformou em uma aventura indubitavelmente simples, mas incrivelmente eficaz e direta. Assim nasceu Freus Bones, uma espécie de apontar e clicar que nos projeta diretamente no estúdio de Sigmund Freud, o temido psicanalista austríaco. Axel Fox, também conhecido como Fortuna Imperatore, optou por não usar véus ou censura, e representar esse homem em sua essência mais nua e verdadeira. Ele é um ser rude, maníaco, frio e aparentemente sem emoção. Nós o conhecemos como o rei da perversão e do sexo extremo, marcado por um vício em cocaína e tabaco que pode permear todos os capítulos do jogo. O que nos surpreendeu desta vez foi a possibilidade de entrar em sua mente e conhecer um lado de sua figura que muitas vezes ignoramos. Freud é um homem frágil, mais do que seus próprios pacientes. Na realidade, a nossa intervenção em várias situações da vida cotidiana irá inclinar o equilíbrio emocional de Sigmund para uma abordagem didática e estritamente técnica, ou mais intuitiva, que muitas vezes conduz à impulsividade, com algumas pequenas e interessantes implicações narrativas. Obviamente não há resposta certa ou errada, e com a tarefa de ajudar os diversos pacientes que invadem nosso consultório durante as sessões, enquanto tentamos em paralelo mergulhar profundamente nos pensamentos e angústias de Freud. O tempo realmente gasto com mouse e teclado parece distanciar-se do percebido, sendo este muito mais dilatado. Neste experimento de videogame, ele é o caso clínico real, e Fortuna atribui um caderno virtual com o qual teremos que psicanalizá-lo. Em suma, devemos despir as mentes dos outros e identificar o carrapato que rói cada partícula de sanidade. Para aprender as habilidades certas, podemos usar 4 pacientes, cada um com um histórico médico decididamente particular, repleto de episódios às vezes muito delicados. Uma consideração que é fruto, antes de mais nada, de um excelente nível de envolvimento do jogador, reforçado por inúmeros elementos na tela para fazer uma pausa para leituras, ainda que breves, ricas em referências, acadêmicas ou não, aos textos do próprio Freud, bem como várias obras literárias e filosóficas nas quais ele realmente se baseou para seus estudos sobre a psique. Tudo isso, sem ofuscar uma representação bem-sucedida da sociedade vienense do período, com a qual o pai da psicanálise nem sempre foi confrontado com tons e atitudes pacíficas, situações que subtilmente sublinham a capacidade do desenvolvedor de trazer à tona diálogo após diálogo, a personalidade ramificada e intrincada do protagonista. As sessões terapêuticas são o fulcro interativo por excelência, e oferecem a possibilidade de analisar cada aspecto do paciente como um profissional faria. Com toda a honestidade, quando tentamos a versão demo, temíamos que muita informação disponível pudesse acabar sendo confusa e inacessível. Com nosso prazer podemos confirmar o contrário.
etiologia, casos clínicos, cartas, etimologia de medicamentos prescritos, e muito mais, acabam sendo pão para nossas mentes famintas de informação. Chegamos aos créditos de Ossos de Freud em cerca de 4 horas completas, aproveitando o tempo para interagir com diversos elementos do consultório médico, como o mais clássico point and click, ou para análise real dos pacientes e seus variados sintomas. Situações que se alternam com momentos de crise e instabilidade do protagonista que, por outro lado, nos obrigou a tomar algumas decisões em um prazo muito menor. Uma longevidade considerando a intensidade e a qualidade do que se propõe na tela satisfatória, ainda que seja preciso admitir que as etapas finais da aventura nos fizeram torcer um pouco o nariz. Poderíamos decidir parar de usar drogas, mas certamente não será tão simples, em alguns casos. Sigmund terá convulsões tão graves que será forçado a usar cocaína ou fumar um charuto. Fazê-lo nos momentos menos oportunos levaria até a consequências dramáticas. Não revelaremos mais nada, mas aconselhamos a ter cuidado. No entanto, o que mais nos surpreendeu foi o dinamismo com que esta breve experiência nos envolveu. De fato, é possível sair de vez em quando do estúdio e passear pelas ruas típicas de Viena, entre uma noite no culto Café Ekman, rigorosamente gasto tirando dinheiro de burgueses fanáticos de classe média, e um passeio com o fiel cão Joffy, você vai experimente uma aventura que é tão simples quanto surpreendente. Especificamente é um crescendo emocionalmente impactante, que não apresenta problemas em mostrar manifestações relacionadas às visões mais desviantes da psique humana, mas que passa na tela um pouco rápido demais. Freus Bones também apresenta alguns traços tímidos de jogabilidade relacionados à gestão financeira do conhecido consultório médico, com um caderno onde podemos acompanhar os rendimentos conforme nosso objetivo seja alcançado ou não, bem como a divulgação de alguns de nossos trabalhos, ou ao bate-papo casual com alguns patronos da alta sociedade dispostos a nos apoiar financeiramente. Estes são elementos laterais agradáveis para os quais uma maior profundidade era impossível, considerando os recursos disponíveis para o desenvolvedor. Cada detalhe é bem pensado e embalado, oferecendo ao jogador a oportunidade de se testar e seguir o complicado caminho da empatia. Ter grandes expectativas de um jogo feito por um novato é francamente difícil. Pior ainda, projetar jogadores no mundo da psicanálise corre o risco de levar a um júbilo tremendamente confuso de termos clínicos. É uma jornada árdua e arriscada, mas os Ossos de Freud consegue estar ao alcance de todos. Para enriquecer ainda mais essa experiência, contribua com a cinemática inesperada que dá uma clara mudança aos capítulos, engatando a marcha naturalmente sem nunca forçar inutilmente. Pequena menção de elogios também para o setor técnico, que impressiona por meio de um gráfico de desenho animado com recursos de sucesso e paletas de cores, acompanhado por um som discreto que rasteja bem nos ouvidos do jogador, dependendo da situação. Além disso, uma excelente notícia é a presença de legendas em italiano que tornam o jogo totalmente acessível e agradável a qualquer usuário do bel paese, sem barreiras linguísticas. Por outro lado, como você verá, até os melhores precisam de ajuda. Somos terrivelmente, lindamente humanos, e os Ossos de Freud nos lembra que tudo o que vivemos corre em nossas veias sem que possamos resistir. Deve-se admitir, no entanto, que nem sempre é fácil de entender. Sigmund diria que não somos capazes de interpretar os sonhos de outra pessoa, a menos que ela esteja preparada para comunicar os pensamentos inconscientes que estão por trás de seu conteúdo. E você estaria pronto? Freus Bones é muito mais do que uma simples homenagem ao pai da psicanálise. É a demonstração de como empenho e paixão, mesmo com recursos limitados, são elementos fundamentais para dar vida a um projeto único do gênero. Uma surpresa muito agradável feita na Itália, transbordando de ideias que, por força maior, não podem se manifestar e estratificar todas na mesma medida, mas cujo resultado permanece convincente como um todo. O primeiro passo para as ambições de videogames de Axel Fox foi dado. Mal podemos esperar para descobrir onde os próximos podem nos levar.